Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos esse texto sagrado onde esses discípulos que caminhavam em direção a Emaús, que tiveram aquela experiência com Jesus Cristo, na escuta da palavra e no partir do pão, voltam para Jerusalém para estar com os discípulos, os apóstolos. E lá, enquanto estavam contando tudo aquilo que tinha acontecido naquele caminho, Jesus Cristo aparece no meio deles. E aqui começa esses ensinamentos diante daquilo que é a experiência com o ressuscitado. Jesus Cristo, quando aparece no meio deles, diz: "A paz esteja convosco." Veja que essa realidade da paz é importante, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Essa paz que é essa mansidão, essa humildade interior para realmente experimentar todas as coisas de uma forma cada vez mais verdadeira e não passional. Veja que Jesus Cristo, quando fala "a paz esteja convosco", a paz é como um remédio para aquela euforia ou para um medo que esses homens poderiam ter. Por isso que o evangelista vai dizer: eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Veja que Jesus Cristo, ele se revela, se dá a conhecer e diz: "A paz esteja convosco." Ele sabia que esses homens ficariam assustados. E quando ele fala isso, ele também nos diz para que nós possamos permanecer e conservar essa tranquilidade interior, porque a paz interior é sinal de liberdade interior em nossa alma, em nosso coração. Por isso que Jesus Cristo, depois que adentra esse lugar onde estão os discípulos, vai dizer a eles: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Veja que Jesus Cristo se manifesta na sua humanidade, mas essa humanidade que reflete a sua própria divindade. Quando Jesus Cristo diz:
vede minhas mãos e meus pés, ele está se referindo às suas chagas, porque Jesus Cristo, no corpo glorioso, ele conserva as marcas da sua paixão, as marcas da sua morte, que são os cravos, aquilo que o prendeu na cruz, na árvore da vida. E Jesus é esse fruto da vida que é dado a cada um de nós. Por isso que ele vai exortar a esses discípulos. Jesus conserva as marcas nas suas mãos e nos seus pés para dizer que a cruz, que a sua paixão, que a sua morte de cruz é uma obra redentora, uma obra de salvação. E nós precisamos entender justamente isso, porque conservar essas chagas significa que a verdadeira e mais profunda experiência com Deus é sim essa experiência de unir-se a essa paixão de Cristo, a essa morte de Cristo, unir-se à cruz de Cristo. Essa é a verdadeira, podemos dizer, a verdadeira experiência mística, onde nós vamos tocando os sinais de Cristo na nossa própria vida. Depois o evangelista ainda vai dizer uma coisa interessante, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Aqui nós vemos esse ponto oposto ao medo. Primeiro o evangelho fala de medo, depois fala de alegria e surpresa. E vai dizer que eles ainda não podiam crer porque estavam daquele jeito. O que significa isto? Quando diz aqui que eles ainda não poderiam crer, significa que eles estavam tão eufóricos, eles estavam tão movidos por emoções que essas emoções elas atrapalhavam eles verdadeiramente crescer ou manifestar essa atitude de convicção de fé. Por isso que é importante também na nossa vida, quando nós adentramos na nossa caminhada, quando nós vamos seguindo a Cristo, nós não podemos ficar buscando essas sensações emocionais e sentimentais, porque tudo isso gera ou medo ou euforia. Essa alegria que é uma alegria passageira, e nós podemos fazer da nossa vida uma busca incansável dessas sensações. E isso faz um grande mal à nossa alma, porque isso não fortalece a nossa vontade para permanecer em Jesus Cristo, diante de todas as realidades, principalmente da perseguição, principalmente da sua paixão e morte, para que assim possamos participar da sua ressurreição. Por isso que o evangelista, ele traz essa realidade para a nossa vida. Nós não podemos viver de sentimentalismos, de sensações emocionais, porque tudo isso impede com que a nossa fé cresça. Porque a fé é sim confiar naquilo que não se sente, naquilo que não se toca, naquilo que não se vê. Essa é a verdadeira experiência de fé. Depois, Jesus Cristo, para confirmar que está presente diante deles com o seu corpo verdadeiro, vai se alimentar, vai perguntar se ali tem alguma coisa para comer. Jesus Cristo vai comer e depois vai começar uma pregação diante deles, um ensinamento daquilo que realmente é a experiência com Jesus Cristo na palavra de Deus, onde ele vai dizer, são essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que o Antigo Testamento é Jesus Cristo prefigurado e o Novo Testamento é Jesus Cristo realizado. Em Jesus Cristo se realiza e se manifesta todas as prefigurações que os antigos escreveram, que os antigos viveram, daquelas histórias que lá prefiguravam
a vinda ou o mistério de salvação do próprio Messias, do próprio Cristo, do Filho de Deus. Por isso que depois Jesus Cristo vai, como o próprio evangelista vai relatar, que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Sagradas Escrituras. É claro que essa experiência viva com Jesus Cristo ressuscitado é uma experiência de abrir a consciência, porque nós começamos, depois dessa experiência, a perceber todos esses sinais de Deus que foram acontecendo na história, desde a criação até a chegada de Cristo nessa terra. E assim nós começamos a perceber que a Sagrada Escritura, ela manifesta essa presença ressuscitada de Cristo. Por isso que ela é palavra viva. Por isso que a palavra de Deus é essa palavra que alimenta e dá sentido à nossa alma, que realmente reacende o fervor do nosso coração, para que nós possamos realmente entender com inteligência aquilo que foi escrito sobre Jesus Cristo e entender com inteligência o ensinamento do próprio Cristo para cada um de nós e tudo aquilo que ele viveu. E assim, entendendo com inteligência, saberemos que a sua paixão, a sua morte, não deve ser uma coisa que nós, na nossa vida, nós possamos fugir, mas sim uma coisa que é necessário participar, para que assim possamos viver e participar também da sua ressurreição, da experiência da glória eterna. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, porque essa experiência com o ressuscitado proporciona justamente essas realidades na nossa vida. Proporciona a paz, que gera tranquilidade no nosso coração, para que nós não sejamos arrastados nem pelo medo e nem pelas euforias. Nos proporciona participar dos mistérios de Cristo, tocar as suas chagas, tocar as suas obras redentoras. E por fim, com inteligência, entender as Sagradas Escrituras e reconhecer a palavra de Deus como palavra viva, o próprio Cristo que nos fala à nossa consciência e ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.